Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 25 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. O mini índice, nós tivemos um pregão decisivo na semana passada, na sexta-feira, né? Hoje aqui é segunda-feira, esse foi o pregão de sexta, né? Semana passada, quinta-feira, que não teve negociação, porque foi o feriado, na quinta, mas sexta-feira teve, né? Quinta foi 21 de abril e sexta abriu com um gap de baixa. Aí sexta-feira, o mini índice ele teve uma forte queda, tá? Com este gap de baixa, numa região onde os preços já estão empurrando a banda de Bollinger inferior para baixo, tá? E o ADX ele já ultrapassou 30, tá? Essa linha branca, o valor mínimo é 30, ele já está em 35, o DI- já está absurdamente afastado do DI+, né? Como pode ver, o DI- em 48, o DI+ em 8, 40 pontos aí de diferença, e mostrando que de fato entrou em tendência de baixa, tá? Os preços, se fosse para entrar em tendência de alta, permanecer em movimento de alta, né? Um movimento que começou, né, depois da virada do ano, né, de dezembro para janeiro, veio aí numa alta sistemática. No final de fevereiro para o início de março nós tivemos aqui uma lateralização, depois retomou o movimento de alta, e aí é o seguinte, uma lateralização, uma alta, uma correção nas médias e um retorno à alta, tá? Depois que corrigiu até as médias. Só que os preços, depois que eles corrigiram, eles não retomaram o movimento de alta e caíram abaixo da média de 200. Então aqui, né, não foi... o pregão de sexta-feira ele mostrou muita força vendedora e compradora no dólar. Então, assim, né, quem acompanhou o pregão de sexta-feira percebeu que aquele foi um pregão, meio que um pregão decisivo, sabe? Porque a queda foi muito grande. Além do gap de baixa, teve um candle baixista, então a queda foi muito grande, né? Vou ver se eu consigo ver aqui, ó, mais ou menos quanto que foi a queda. Ó, uma queda chegou a ter 3.497 pontos, fechou em 2.800 pontos de queda da mínima, né, do pregão de quarta-feira. E então, assim, aqui atrás, rompendo abaixo da média de 200, já mostrou que os preços não iam retomar o movimento de alta tão cedo, mas aqui poderia haver uma lateralização, né? Assim como ocorreu aqui, ó, né? Houve uma queda, né? Os preços seguraram nessa região, voltou, segurou um pouquinho mais abaixo, né? Mas na mesma região, e aí voltou a subir. Então, assim, porque geralmente esse movimento de lateralização aqui, ó, que as médias se embolam no gráfico diário, é uma lateralização até as médias no gráfico semanal. Vamos até dar uma olhada, né? Pode ser aqui, ó, foi uma lateralização até a média, fez até um candle de alta a partir da média de 20 e subiu. Aqui já confirmou esse pivô de alta, né? Só que não teve êxito, o mercado perdeu o fôlego. Aqui no DMI do gráfico semanal a gente já mostrava já aqui, ó, não estava a 30, né? O DI- e o DI+ estavam se embolando aqui, mesmo com essa configuração de alta. Então havia uma divergência entre o DMI e o gráfico de candlesticks, tá? Então sexta-feira abriu em gap de baixa, teve um candle baixista. Hoje abriu de novo em gap de baixa, tá? Porque as negociações começaram aqui embaixo, tá? Vamos aqui no gráfico de 1 hora, né? Olha só, aqui abriu em gap de baixa. Esse é o gap de sexta-feira, também a abertura de sexta-feira, novo gap de baixa. Isso está mostrando que o mercado está baixista, né? Esses gaps são resultante de muitas ordens na pedra, né? Muitas ordens no book de ofertas esperando serem acionadas na ponta vendedora, e aí tem esse grau aí de queda, né? Os preços corrigiram na média de 20 do gráfico de 1 hora, e agora a expectativa é que eles retomem a queda. Essa é a expectativa, vamos ver. Podem até se lateralizar, mas o que é fato
é que os preços estão em tendência de baixa, tá? No mini índice. Então a gente pode ver aqui ó, um repique na média de 3, pode ver uma lateralização até a média de 8 do gráfico diário, mas já é movimento de queda. Aqui os preços eles atingiram também uma região de suporte importante, né? Olha só, uma região que os preços tocaram aqui, se aproximaram, tocaram e agora tocaram de novo. Então é normal que numa região de suporte haja um movimento de correção. Tá? Mas os preços já estão empurrando a banda de Bollinger para baixo, com o DI- muito acima do DI+, e o ADX já em 35 no mini índice. Agora no mini dólar, o mini dólar ele já saiu da região de 4,60, 4,70 e ele já virou, ele praticamente reverteu, né? O DI+ virou, cruzou acima do DI-, tá? E os preços eles já estão empurrando a banda de Bollinger superior. Tá? Então aqui ó, no gráfico de 1 hora eu tracei o alvo de Fibonacci, né? Nós tivemos, ó, ele estava em queda, aí ele abriu em gap de alta, subiu, né? Eu achei que ele ia bater aqui na média de 200, ia fazer uma correção para retomar um movimento de alta. A tendência está muito forte, rompeu a média de 200, ele seguiu em super tendência de alta e aí ele fez uma correção na média de 8, ao invés de ser na média de 20. Na média de 8 é uma super tendência de alta. Então, quando ele faz essa correção e sobe, aqui fica sendo a cabeça do pivô. Tá? E aí, sendo a cabeça do pivô, eu traço da mínima, projeção, retração de 68.1, com alvo em 4,98. Né? Esse é o próximo alvo de Fibonacci do dólar no gráfico de 1 hora. Tá? Aqui no gráfico diário, ele vinha caindo, segurava na média de 20. Caía, segurava na média de 20. Caía, segurava na média de 8. Caía, aí rompia acima da média de 8 e ia buscar a média de 20. O que era esperado aqui era que ele tocasse. Quando ele estava aqui, ó, ele rompeu acima da média de 8, nos estudos, né, se você pegar os estudos anteriores, eu fiz isso aqui, ó. Ele está em lateralização e tem que esperar ele sair. Ele romper aqui a mínima na região de 4,60 ou romper a máxima na região de 4,80. Rompeu a máxima. Tá? E se rompeu a máxima, a questão agora é uma virada. No gráfico semanal, ele já rompeu acima da média de 8. Vamos ver como é que vai suportar, se comportar na média de 200. Acredito eu que ele vai romper a média de 200 e vai buscar a média de 20, tá? É claro que nesse movimento de alta, média de 20 no gráfico semanal, ele deve dar uma leve caída, ele deve se encontrar aqui no meio, mas vai haver aí esse encontro, porque as forças compradoras já estão grandes, né, e o dólar agora tende a subir. Tá? Abaixo de R$5, R$5 é um suporte importante, ó. Aliás, eu vou tirar isso aqui não, porque isso aqui é o alvo de Fibonacci. Aqui, ó. Olha só como que tocou aqui. Aqui teve um suporte superior, mas tocou aqui, bateu aqui e aí aqui fez um pullback, né? Rompeu abaixo, subiu, fez um pullback e voltou a cair. 5,20, 5,19. Tá uma região de suporte importante, tá? Que foi testado durante muito tempo, desde 2020. Tá? Desde 2020 o dólar ele estava acima de 5,20. E aí o pessoal fica achando que o dólar, né, e ele caiu muito no espaço muito curto de tempo. Tá? Ele caiu muito no espaço muito curto de tempo. E aí, né, uma guinada para cima seria até normal, né, olhando aqui o gráfico semanal. Ó, olha como que está afastado da média de 20. Não tem jeito. 1 hora os preços eles vão retornar até as médias, tá? Então tem que ter paciência e esperar essa correção. Para mim, uma correção do semanal da média de 20 períodos do dólar. Vamos aqui para os papéis que mais subiram. Trade 3 subiu forte hoje, 13,50%, né? Alguma coisa tem aí, né? Nenhum papel sobe assim sem alguma notícia em relação à empresa, mas continua em movimento lateral. Tá? Nós temos um topo aqui, ó. Enquanto não romper esse topo, não vai ter pivô de alta. Aliás, pelo contrário, né? Pelo contrário, não. Tem que romper esse topo, mas ele tem que formar um novo pivô de alta ainda, porque os preços, se eles tivessem caído, segurado na média de 20 aqui em cima e voltado a subir, eu consideraria válido este topo.
como cai abaixo da média de 20, não considero válido para fins de um novo pivô. Tem que formar um novo pivô de alta. Então a alta de hoje em trade 3, às vezes não, né? 13,50 é uma porcentagem grande, mas o papel é barato, né? R$4 e pouco, né? Uma micro cap. Não é nenhuma small cap, é uma micro cap. Então, assim, qualquer 10 centavos, 50 centavos já se refere a uma porcentagem muito grande, tá? Então não olhe para o book, para a grade de cotações, aliás, né? E veja aí, né, uma porcentagem muito grande achando que é uma reversão e tudo mais, né? O ADX ele nem está acima de 30, ele está a 23. Então, ADX abaixo de 30 a gente não trabalha. Light é um movimento de correção na média de 8, não se configura como uma reversão, teria que romper acima da média de 20. SEQL3 ainda dentro dessa imensa lateralização. E não adianta, viu, gente? O pessoal fica caçando, achando que esse último candle é um candle de força e tudo mais. É válido você analisar candle por candle? Claro, né? O Al Brooks, né, o pai aí do Price Action, ele analisa, né, candlestick por candlestick. Só que é o seguinte, os trades dele são trades muito curtos, tá? São trades muito pequenos. Né, ele sempre busca 2 vezes o risco, só que às vezes ele pega, né, esse candlestick aqui. Então assim, e do mesmo jeito também que ele vai entrando, ele toma um stop e já entra na próxima, sabe? Eu prefiro um contexto mais amplo, tá? ESPA 3 tem que formar um pivô de baixa, tá formando uma perna ainda, e a DX está em 24, tá baixo. BRFS3 tá numa formação de uma perna de baixa. Aqui fez uma super tendência, né? Caiu, lateralizou até a média de 8, agora retomou o movimento de queda. Ou você espera a correção na média de 8, ou na média de 20, ou você vai no gráfico de 1 hora para operar um papel como esse, tá? E a Enjoei fez uma lateralização, e aí fez um movimento de queda, rompendo essa lateralização, indicando que está continuando em super tendência de baixa. O problema desse papel é que ele está R$2,12, é um preço muito baixo. Um papel como esse, com um preço tão baixo, ele pode sofrer um ruído muito grande, tá? Pouco dinheiro faz esse preço subir. E a liquidez desse papel é baixa, então tem que tomar muito cuidado. Entrar vendido aqui com o candle assim, com o pavio na parte inferior, eu preferia esperar a correção na média de 20 do gráfico diário, ou ir no gráfico de 1 hora. E para fechar, a gente vai no SP500, o SP500 que confirmou o pivô de baixa, né? Ele veio, caiu abaixo da média de 20, bateu, caiu, as médias já estão viradas para baixo, com o DI- já bem acima do DI+, mostrando que, né, é tendência de baixa, os preços já estão empurrando a banda de Bollinger aqui para baixo. Então é queda no mercado americano, vai vir buscar essa região de suporte em 4.110 pontos. O petróleo, ele está vindo testar também essa região de suporte em $97, tá? O petróleo perdeu aí um pouco o timing. E minério de ferro tá feio também, tá numa imensa lateralização, então tá feio. A China, né, tá tendo um lockdown muito severo, tem centenas e centenas de navios nos portos chineses, então assim, o mundo vai sofrer aí com esse lockdown e com essa falta aí de suprimentos da cadeia global, tá bom? Grafistas.com.br é o nosso site, tá? Você entra no nosse site, leia um pouco aí sobre os nossos conteúdos, sabe tudo que a gente oferece, tá? E os nossos planos de assinatura, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.